Se você acha que Gumball Watterson é apenas um garoto engraçado que vive situações malucas, talvez esteja ignorando um pequeno detalhe. Ele já causou bilhões, talvez até quadrilhões de dólares em destruição. Ao longo da série, Gumball já colocou fogo em cidades, libertou monstros gigantes, provocou tornados, destruiu escolas, causou apocalipse e até quase apagou toda a realidade da existência. Foi exatamente isso que levou muita gente a tentar calcular o prejuízo total causado por Gumball. Tudo começa de maneira explosiva, literalmente. No episódio O Incômodo, a família Watterson é convocada para comparecer à prefeitura da cidade. Lá eles recebem uma proposta inesperada, uma casa novinha em um condomínio, mas não é por gentileza isso. A verdade é que os moradores de Elmer odeiam tanta família que decidiram juntar dinheiro coletivamente apenas para mandá-los para bem longe dali. E sinceramente, depois de tudo que acontece no desenho, fica até difícil culpar os cidadãos por isso. O problema é que o prefeito tinha outros planos. Ele queria expulsar os Wattersons para conseguir vender toda a cidade de Elmer para compradores milionários. Claro que Gumball e sua família não aceitam isso de braços cruzados. Em vez de fazer as malas e ir embora, eles decidem destruir a cidade inteira. O objetivo era simplesmente transformar Elmer em um caos tão grande que afastaria qualquer comprador rico interessado no local. A primeira atitude de Gumball já é causar um desastre enorme. Ele solta cupins perto de uma casa e a construção é destruída em questão de segundos. Logo depois, Sr. Pequeno aparece completamente fora de controle e acaba atacando outra pessoa. E a situação piora ainda mais quando Gumball admite que talvez tenha colocado sais de banho no abastecimento de água da cidade. Não é uma explosão gigantesca ou algo cinematográfico, mas ainda assim provoca danos enormes em Elmer. Só que isso não é nada comparado ao que acontece depois. Após espalharem caos por toda a cidade, os Watterson realizam a ação mais insana do episódio. Eles colocam fogo em grande parte de Elmer. Tudo isso para supostamente salvar a cidade. Porém, os moradores claramente não enxergavam dessa forma. A família acaba sendo recebida com tomates arremessados por todos os lados, ficando ainda mais odiada pela população. O único que parece realmente feliz com a situação é o Ricardo, que simplesmente começa a comer os tomates jogados nele. No final, o prejuízo total causado nesse episódio chega ao valor impressionante de 55 milhões de dólares, ou seja, mais ou menos 280 milhões de reais. E por mais absurdo que isso pareça, isso é apenas o começo. No episódio A Maldição, Gumball começa a sofrer com um azar inacreditável. Ele é arrastado por um ônibus escolar, passa vergonha por causa das roupas e ainda acaba de castigo. Mas conforme o episódio avança, sua má sorte só piora cada vez mais. O azar de Gumball continua perseguindo ele por toda a cidade, espalhando o caos por cada canto de Elmer. Mas tudo realmente começa na sala de detenção. Lá, Gumball simplesmente fica sentado sem fazer nada, pensando que permanecer quieto ao lado do diretor Brown, nada de ruim poderia acontecer. Parecia um ótimo plano, mas isso não renderia um episódio divertido, não é? Então o diretor Brown bate a porta com força, iniciando uma reação em cadeia completamente absurda. A lâmpada do teto quebra, a proteção cai sobre alguns livros e acaba lançando lápis na direção de Gumball, atingindo uma foto da turma pendurada atrás dele. Um dos lápis ainda liga um ventilador que derruba um vaso cheio de água em uma tomada elétrica. Isso faz a tampa do radiador explodir, destruindo primeiro a sala de aula e depois praticamente toda a escola. E o pior é que o caos não para por aí. A má sorte de Gumball aumenta ainda mais, quando ele simplesmente acaba descendo a rodovia de Elmer dentro de um balde de limpeza. Durante o trajeto, um caminhão cheio de rodas perde toda a carga. Um caminhão gigante bate na pista e uma sequência de colisões derruba várias torres ao redor da cidade. O prejuízo total causado nesse episódio ultrapassa $1 milhão. E o mais impressionante é que isso representa menos de 1% de todo o dano que Gumball já causou a Elmer ao longo da série. E claro que essa também não seria a última vez que Gumball destruiria completamente a escola de Elmer. No episódio A Borboleta, Gumball ganha um novo mascote para a sala de aula. A única regra dada por Senhorita Simeon era extremamente simples: não soltar a borboleta na natureza. Mas sendo Gumball e Darwin, eles fazem exatamente o contrário. O princípio parece algo inocente, afinal, como uma pequena borboleta poderia causar grandes problemas. Só que no universo de Gumball, até um simples bater de asas pode desencadear uma catástrofe gigantesca. Tudo começa quando o trabalhador de construção Hank entra em pânico ao ver uma borboleta. Tentando afastá-la, ele literalmente perde a cabeça. E isso acaba fazendo com que as mãos de seu parceiro George também se soltem. Logo depois, a cabeça de Hank atinge Sr. Robinson, fazendo-o bater o carro. Conforme o episódio avança, o caos vai aumentando cada vez mais. Várias pessoas começam a ligar para a central de ajuda de Elmer, reclamando de problemas causados pela borboleta. A funcionária
funcionária responsável fica tão sobrecarregada que acaba jogando sua mesa pela janela. E é aí que acontece o verdadeiro desastre. A mesa cai na rua, provoca acidente entre carros, derruba pedestres e cria um gigantesco efeito dominó, que acaba formando um enorme tornado no meio da cidade. Agora explicar como uma mesa que caiu de um prédio criou um tornado é complicado. Tudo isso aconteceu apenas porque Gumball soltou uma pequena borboleta. Honestamente, depois de ver esse nível de destruição, talvez o mais seguro fosse deixar Gumball preso em segurança máxima, só por precaução. O mais curioso é que quase toda a destruição causada por Gumball nunca parece ser intencional. Mesmo assim, de alguma forma, o caos sempre acaba seguindo ele para todos os lugares. Mas agora as coisas começaram a mudar, porque dessa vez Gumball acaba causando destruição de forma muito mais direta. No episódio O Colosso, Gumball e Darwin ficam irritados depois de Hector recusar um pedido de amizade deles no Elmer Plus. Então os dois decidem confrontá-lo e começam a zoar Hector, chamando ele de sem graça e entediante. Tentando provar o contrário, Hector convida os dois para sua casa. Só que Gumball percebe que a vida dele parece controlada demais pela própria mãe. Achando que estava ajudando, Gumball incentiva Hector a se impor mais e parar de obedecer tudo o que a mãe mandava. O problema é que Hector não é uma pessoa comum, ele é literalmente um gigante. E aí é que vem a grande pergunta: o que será que acontece quando um gigante perde o controle? E a resposta é muito simples: Elmore é quase completamente destruída. Hector entra em um modo de fúria total, descontando suas emoções na cidade inteira. Durante o ataque, ele destrói um caminhão de comida, escorrega e acaba demolindo a casa de Sr. Robinson, antes de cair em cima de um estádio de futebol de Elmore. Sem muitas alternativas, Gumball sobe até Hector e começa a assobiar uma melodia para acalmá-lo. E surpreendentemente isso funciona. Hector finalmente recupera o controle e a destruição chega ao fim. No final do episódio, Gumball ainda destrói o próprio computador, mas considerando tudo o que aconteceu antes, isso é praticamente irrelevante. O detalhe mais importante aparece em um episódio posterior chamado O Final, e nele é revelado que Hector destruiu cerca de 75% de Elmore. A família Watterson precisou pagar metade dos prejuízos, totalizando $800 mil. Isso colocaria o dano total em aproximadamente 1,6 milhões de dólares. Mas honestamente, esse valor parece baixo demais. Se realmente 75% da cidade foi destruída, o custo de construção provavelmente seria muito maior. Uma mansão já pode custar algo próximo disso. Então imaginar uma cidade inteira sendo restaurada por apenas 1,6 milhões não faz muito sentido. Um valor mais realista é que talvez passasse facilmente de 300 milhões de dólares, ou seja, 1,5 bilhões de reais. Afinal, se criaturas como Godzilla conseguem causar bilhões em destruição em cidades gigantes como Tóquio, faz sentido imaginar que Hector poderia gerar prejuízos enormes a uma cidade menor, como Elmore. E curiosamente, essa não seria a última vez em que Gumball libertaria um monstro gigante pela cidade. No episódio O Micro-ondas, tudo dá errado mais uma vez. Nesse episódio, Gumball apresenta sua mais nova invenção, o pote nojento, e o nome combina perfeitamente, porque o recipiente está cheio de coisas mais aleatórias e repugnantes possíveis. Mesmo assim, Gumball acredita que tudo aquilo pode virar uma grande invenção. Então ele e Darwin têm a brilhante ideia de colocar o pote no micro-ondas, para deixá-lo ainda mais nojento. Só que o micro-ondas acaba transformando a mistura em uma criatura viva, chamada Kenneth. No começo, Kenneth parece até inofensivo, mas tudo muda quando ele descobre que gosta de comer pessoas ou animais, ou qualquer tipo de criatura estranha que existe no mundo de Elmore. E claro, quanto mais Kenneth come, maior fica, e rapidamente ele se transforma em um monstro gigante, e começa a devorar tudo pela frente. Mesmo depois de conseguirem impedir Kenneth e salvar a cidade, a aparência fofa da criatura acaba conquistando os Watterson, que acabam criando ainda mais problemas depois. Kenneth acaba crescendo ainda mais, e transforma Elmore em praticamente um filme de Godzilla. A cidade inteira vira um verdadeiro campo de destruição. O valor exato dos danos nunca é revelado, mas considerando o estrago que Hector conseguiu causar sozinho, não seria um exagero imaginar que Kenneth quase destruiu Elmore por completo. Porém, no episódio final, Kenneth aparece preso dentro do freezer dos Watterson, o que indica que provavelmente conseguiram detê-lo antes que acabasse com toda a cidade. Mesmo assim, ainda dá para estimar que ele tenha causado algo próximo de 500 milhões de dólares em prejuízos antes de ser derrotado. Mas finalmente chega o momento em que Gumball Watterson começa a sofrer
sofrer as consequências da destruição causada ao longo da série, e isso acontece justamente no episódio O Final, que ironicamente está longe de ser o verdadeiro final do caos em Elmer. Na história, a mãe de Hector exige que os Wattersons paguem pelos danos causados durante a destruição da cidade, como vimos anteriormente no episódio O Colosso. Hector devastou grande parte de Elmer, e a família agora deve cerca de $800 mil pelos reparos. Embora esse valor ainda pareça muito baixo para o tamanho da destruição mostrada, o problema é sério. Se eles não pagarem tudo até o dia seguinte, perderão a própria casa. Antes disso, porém, Ricardo tenta ganhar dinheiro de um jeito completamente absurdo, sequestrando um ônibus e jogando ele contra a casa de Penny. E sim, obviamente o plano falha porque a porta da casa não era grande o suficiente para o ônibus passar. No fim, toda a família acaba presa e a situação parece impossível de se resolver. Mas depois de um discurso motivacional de Gumball, eles decidem fugir da prisão e colocar em prática o plano de Anaís, causar ainda mais problemas na esperança de que o episódio simplesmente se resolva sozinho. Sim, é isso mesmo, causar o máximo de problemas possíveis até o episódio acabar. Na escola, Gumball e Darwin correm pelos corredores espalhando caos por todos os lados. Eles vandalizam as paredes, ativam um alarme de incêndio e ainda derrubam vários estudantes pelo caminho. Enquanto isso, Hector e Kenneth continuam destruindo Elmer do lado de fora. Hector começa a perseguir Nicole pela cidade, enquanto Ricardo e Anaís tentam escapar de um Kenneth gigante, que chega ao ponto de engolir um ônibus inteiro. Tudo acaba levando a um confronto gigantesco entre Hector e Kenneth, que começam uma batalha para provar qual dos dois é o mais forte. Só que nesse momento os danos ultrapassam $101 milhões, que seria mais ou menos 510 milhões de reais. E isso faz o prejuízo total causado em Incrível Mundo de Gumball passar de cerca de $1 bilhão. Sim, $1 bilhão. E o pior é que isso ainda não representa nem o fim da destruição causada por Gumball. Na verdade, as coisas só começam a ficar ainda mais caóticas. No episódio A Pizza, a família Watterson está tendo um dos piores dias possíveis. Nicole está tão irritada que se recusa a cozinhar qualquer coisa. Então manda Ricardo pedir uma pizza extremamente específica para Larry. Enquanto esperam a pizza chegar, cada membro da família começa a contar como foi o seu dia horrível. E existe algo muito comum em todas as histórias. Larry aparece em todas elas, sendo tratado da pior forma possível. Nicole, por exemplo, acaba causando centenas de dólares em danos ao carro durante uma discussão. O prejuízo começa pequeno, mas vai aumentando cada vez mais até ultrapassar $750. Já Ricardo perde completamente o controle e começa a causar confusão por onde passa. E claro que sempre que Larry tenta apenas fazer seu trabalho, ninguém demonstra o mínimo de respeito por ele. Em uma das cenas, ele simplesmente pergunta se Ricardo gostaria de deixar uma gorjeta, seguindo a política da empresa. A reação foi mais caos. Enquanto isso, Gumball e Darwin acabam destruindo o negócio da locadora de vídeos de Larry. E o pior é que Larry praticamente implora para eles pararem porque estão acabando com sua loja. É então que Anaís percebe algo muito importante. A pessoa que teve o pior dia de todos foi justamente Larry. Ele apareceu em cada uma das histórias da família, trabalhando sem parar e sendo tratado como se ninguém se importasse com ele. Mas antes que os Wattersons consigam pedir desculpas, eles descobrem algo muito pior. Larry decidiu abandonar todos os seus empregos, e isso desencadeia um verdadeiro apocalipse em Elmer. Como Larry trabalhava praticamente em todos os lugares da cidade, sua ausência faz tudo entrar em um colapso. Sem ninguém para manter os serviços funcionando, Elmer vira um caos completo, onde cada pessoa precisa sobreviver por conta própria. A única parte positiva é o visual dos personagens, que passam a aparecer sobreviventes de um mundo pós-apocalíptico. Tirando isso, a cidade inteira se transforma em uma enorme terra sem lei. Eventualmente, os Watterson encontram Larry e finalmente pedem desculpas. Eles até tentam recompensá-lo com dinheiro, mas a situação econômica da cidade ficou tão ruim que a moeda de Elmer praticamente perdeu todo o seu valor. O nível da crise é tão absurdo que talvez fosse necessário reconstruir a cidade usando outra forma de pagamento, como ratos, exatamente como Ricardo sugere no final do episódio. Mas para facilitar os cálculos, ainda faz sentido continuar usando dólares, e considerando o estado completamente destruído de Elmer, reconstruir a cidade provavelmente custaria algo entre 1 e 2 bilhões de dólares. Para manter uma estimativa mais segura, o valor pode ser colocado em cerca de 1 bilhão de dólares. Tudo isso apenas porque ninguém
ninguém conseguiu tratar Larry com um pouco de respeito. E sinceramente, alguém deveria investigar o prefeito de Elmore, porque depois de tantas catástrofes, fica impossível entender de onde ele tira tanto dinheiro para reconstruir a cidade. Até agora, boa parte da destruição causada em O Incrível Mundo de Gumball aconteceu sem intenção, mas o episódio O Dinheiro muda completamente isso. Nele, o egoísmo de Gumball e sua obsessão pela própria imagem quase acaba destruindo não apenas Elmore, mas o próprio universo da série. Tudo começa quando os Wattersons vão até o hambúrguer feliz pedir comida, mas o cartão de Nicole é recusado. Logo depois descobrimos que o motivo foi Ricardo, que depositou todo o dinheiro da família literalmente jogando ele no oceano. Ricardo explica que colocou dinheiro em uma conta off-story, mas não do jeito normal. Antes disso, ele transformou tudo em ouro e literalmente jogou no mar. E sinceramente, ninguém sabe por que alguém deixaria Ricardo Watterson responsável pelas finanças da família. Depois dessa revelação, Nicole quase enlouquece. É então que Larry oferece uma solução: dar emprego para a família em um comercial do hambúrguer feliz. Mas Gumball, preso pelo próprio orgulho, recusa a proposta. Ele convence todos a viverem com dignidade, mesmo estando completamente pobres. Só que naquela mesma noite, a realidade bate forte. A casa fica sem comida, sem energia elétrica e praticamente sem esperança. Mesmo assim, Gumball tenta manter o ânimo da família cantando músicas motivacionais. Só que é exatamente aí que o episódio começa a ficar completamente insano. O próprio universo da série começa a se desfazer. A animação perde a qualidade aos poucos, os cenários ficam mais simples e parece funcionar com um orçamento cada vez menor. E apesar dos efeitos especiais serem muito criativos, isso significa que o mundo inteiro de Incrível Mundo de Gumball literalmente começa a entrar em colapso. As coisas chegam ao ponto tão absurdo que até Rock simplesmente desaparece da existência por um momento. No final, tudo acaba sendo restaurado, mas o estrago causado por Gumball ainda é gigantesco, porque tecnicamente ele quase destruiu toda a realidade da série. E se considerarmos que o universo de Elmer teria um valor parecido com o planeta Terra, o prejuízo causado alcançaria números completamente absurdos. A estimativa final ultrapassa $1 quadrilhão. Sim, $1 quadrilhão, somando todos os desastres ao longo da série, ou seja, 5 quadrilhões de reais em danos. E o mais assustador é que ainda existem vários outros episódios onde Gumball destrói partes de Elmer de maneiras diferentes. Se fôssemos analisar todos eles, provavelmente passaríamos o dia inteiro falando sobre isso. No fim das contas, Gumball Watterson talvez seja um dos personagens mais destrutivos da história dos desenhos animados. E o pior é que quase nunca é de propósito.